Boa noite. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Bom, o pastor, pelo Espírito Santo, antecipou um pouquinho aí do que eu ia fazer, falar sobre mim mesmo. Não, eu vou complementar. Ele já falou quando eu cheguei e agora em setembro já vai fazer 3 anos. Rapidinho, muito rápido. Deus é bom. E nesse tempo, muitas oportunidades que alegram o meu coração, da minha mãe, da minha esposa, do meu filho, da gente poder partilhar, né, da palavra de Deus, de estar em comunhão aqui com todos e também com os que estão em casa. Aí, boa noite para todos. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema, discipulando a imaginação. É uma proposta que me veio à mente há algum tempo atrás e eu fiquei pensando e aguardando o momento de compartilhar com a igreja, e eu entendi em oração que nesse tempo que a gente está falando sobre a importância da EBD, que esse tema seria interessante para refletir com vocês. Então eu trouxe esse tema e eu vou pedir que vocês fiquem de pé para a gente, em reverência, ler a palavra do Senhor, que se encontra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 31 ao 34. Estarei lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar aqui, projetado, ou na sua Bíblia. Eu espero você achar aí. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 31 ao 34. Vamos ler? Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, os discípulos, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença e suplicamos o Teu Espírito que este mensageiro fale conforme a Tua vontade e obedeça ao Teu Espírito nesta noite para falar o que convém à igreja, Pai. Que esta mensagem continue ecoando e edificando os corações e conforme as necessidades de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom, em outras oportunidades, a gente, um tempo atrás, fez um grande estudo, aliás, um amplo estudo sobre o Evangelho de Lucas. E naquelas ocasiões, eu tive a oportunidade de falar alguns textos, e então eu comentei sobre Jesus caminhando. O que Jesus fazia ali enquanto caminhava, e talvez você lembre de uma das ministrações, quando eu falei sobre os 10 leprosos, né? E após Jesus estar ali naquela caminhada para Jerusalém, ele é ali interpelado, né? Os leprosos chegam para ele, pedem para que Jesus os cure, e apenas eles são curados e apenas um retorna para agradecer. E a minha pergunta naquele dia foi: onde estão os 9? Os 9 estavam por aí caminhando sem Jesus, recebendo a bênção de Jesus, mas caminhando sem Ele. E Jesus seguia o seu caminho. E aí chegamos nesse texto, e eu quero ficar nesse texto e explicar, porque apesar dele ser curto, funciona aqui no Evangelho de Lucas como um texto que vai fazer a coesão entre todo o Evangelho. Afinal, Lucas tem o interesse de explicar esse caminho, esse itinerário que Jesus está fazendo e o que Jesus está fazendo a caminho de Jerusalém. Afinal, também, Jesus estava ali curando, ministrando, ensinando os discípulos, mas tinha um objetivo maior, que era chegar em Jerusalém, e apesar de todo o sofrimento que estava para acontecer, haveria o fato mais extraordinário e que ainda hoje nós anunciamos: a ressurreição do nosso Senhor.
Então, o texto que a gente leu, ele vai falar exatamente de um dos momentos em que Jesus chama os discípulos para lhes falar, né, sobre o que estava para acontecer. Afinal, os discípulos, apesar de estar com Jesus ali no seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos, muitas coisas eles não compreendiam. E eles não compreendiam porque eram coisas que eram um mistério ainda estava sendo anunciado, ainda era algo novo. E é interessante que nós também não compreendemos muitas coisas, porque o tempo passou e as gerações vão se sucedendo e nós precisamos continuar fazendo ecoar essa mensagem, e é o que Jesus vai dizer para nós: olha, vocês precisam anunciar essa mensagem até os confins do mundo. Vocês precisam levar essa mensagem até os confins do mundo, para que todas as pessoas conheçam essa mensagem. E a importância para nós, hoje, nessa reflexão, é sobre a ressurreição. Jesus vai falar sobre o seu sofrimento, sobre tudo que vai acontecer, mas haverá no terceiro dia a ressurreição. E nós vivemos nessa perspectiva da ressurreição. Não há para nós cristãos outra perspectiva em que viver senão na perspectiva da ressurreição. É a ressurreição que nos dá esperança. É a ressurreição que nos faz olhar para frente mesmo quando nos vemos em diversos problemas. É a ressurreição que nos faz agradecer mesmo nas dificuldades. É essa esperança que movimenta o nosso coração, que faz pulsar o sangue no nosso corpo. É a esperança da ressurreição. Porque ainda que esse corpo venha a desfalecer, ainda que esse corpo que nós estamos vivendo seja oprimido, venha sofrer, venha, enfim, se desgastar, nós estamos sendo renovados dia após dia através da esperança da ressurreição. Porque, segundo Paulo, se nós temos esperança apenas nesta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. Mas ele vai testificar: de fato, Cristo ressuscitou. E é por isso que nós podemos crer e viver a mensagem da ressurreição. E eu pergunto para você assim: será que é possível a gente viver com essa perspectiva da ressurreição e não imaginar o nosso corpo ressurreto junto a Cristo? Será que é possível a gente viver essa perspectiva da ressurreição sem imaginar você celebrando a glória de Deus e cantando e dizendo: Senhor, como Tu és maravilhoso? É possível a gente viver nessa perspectiva sem ansiar por isso? Ou essa mensagem da ressurreição, ela preenche completamente o nosso coração e nos transforma, ou não vivemos completamente o Evangelho de Jesus? E eu pergunto novamente a você conseguiria viver nessa perspectiva sem imaginar estar na presença gloriosa de Deus? Eu penso nisso, eu fico imaginando isso, estando com os anjos. Eu não sei como é o formato do anjo, a Bíblia descreve para a gente, em Jeremias, Ezequiel, enfim, dá vários vislumbres, mas eu procuro pensar que eu quero estar com eles glorificando a Deus. Isso é o que me anima. Isso é o que me fortalece. Eu quero estar lá e ver Jesus à direita de Deus julgando o mundo, e eu quero ser um daqueles, e eu quero também animar você, que você seja dito de Jesus: venham benditos do meu Pai. Essa é a esperança da ressurreição. Mas, interessante que eu uni aqui no tema duas palavras que geralmente não aparecem com constância juntas, que é o discipulado e a imaginação. E o que pode ter, né, de relação entre o discipulado e a imaginação? Certamente há muito mais coisas do que a gente imagina geralmente. Afinal, o discipulado aponta, né, para uma nova vida conforme a obediência a Jesus. O discipulado é seguir Jesus. E como eu conversava com o pastor há pouco, esse discipulado é intensificado e é
mostrado pela disciplina com a qual nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a Cristo em suas ações, em seus pensamentos, e nós vamos perceber que Jesus constantemente em sua caminhada está em oração, e a oração é algo que nos move a mente, além da boca, além das palavras, mas que nos transforma por dentro. Então, interessa a nós, essa imaginação. É também interessante porque o discipulado não tem a ver com o interesse de nos tornar perfeitos, um estado de perfeição neste corpo. Embora lá na consumação, lá em nosso corpo ressurreto, nós seremos perfeitos. Mas neste corpo, o objetivo é sermos obedientes a Jesus. Sermos disciplinados e discípulos de Jesus. Anunciar a mensagem de Jesus. E daqui a pouco eu vou explicar por que esse texto está exatamente nesse ponto do Evangelho. Qual é a ideia de Lucas em colocar esse texto aqui? Falar mais uma vez sobre a ressurreição, sobre os sofrimentos, exatamente nesse momento em que Jesus se aproxima de Jerusalém. Mas o tema também propõe sobre a imaginação. E o que é a imaginação? É a capacidade que nós temos de interagir com as nossas memórias, com as nossas ideias, a fim de dar um formato para isso. Então, quando eu ouço falar de Jesus, eu leio a palavra, eu oro a palavra, e eu começo a imaginar a minha vida com a perspectiva da ressurreição, eu começo a viver a ressurreição. Eu começo a viver uma nova vida neste tempo. E eu pergunto para você, discipulado e imaginação, oração, nova vida, isso faz sentido para você? Isso faz sentido para o evangelho que você lê? Para os seus dias bons e aqueles que também não são tão bons? Faz sentido tantas informações que às vezes nós lemos e procuramos compreender e nós perguntamos, Jesus, como fazer sentido isso aqui? Como fazer sentido entender que o seu filho vai ser escarnecido, que vão cuspir nele, e ainda assim ele não deixa de ser o nosso Senhor? Então, eu quero expor esse texto e a partir do versículo 31, nos fala que Jesus chama os 12 para uma conversa. E quando Jesus chama para uma conversa é porque é algo importante. Jesus não desperdiça tempo, aprenda isso. E a gente também não pode desperdiçar tempo. Jesus é intencional. Aprendi isso com o pastor. É a palavra que eu mais ouço do pastor, de tanto ouvir, eu botei na minha cabeça e vivo isso agora. Jesus é intencional. E realmente, relendo a Bíblia, eu percebo isso. Então Jesus chama os 12 ali para uma conversa. Venham cá, discípulos, meus amigos, venham cá. Vamos parar um momento, por favor, para eu explicar para vocês algo importante. Interessante que essa conversa é uma conversa franca. Jesus fala o que de fato vai acontecer. Não tem enrolação, não tem meias palavras, não tem palavras difíceis de compreender. O fato dos discípulos não entenderem não está ligado com as palavras que Jesus falou. Eles não entendiam porque era algo que estava além de fato da compreensão deles. Mas Jesus vai falar diretamente com eles o que vai acontecer. E é interessante que no capítulo 9, se você puder voltar aí, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, só para a gente situar o texto. No capítulo 9, versículo 22, vai dizer assim para a gente. Jesus falando, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e, no terceiro dia, o quê? Ressuscite. Ressuscitará. Então, primeira vez que Jesus fala sobre o que estava para acontecer com ele. E aí continua a caminhada, no versículo 51 ainda do capítulo 9,
Lucas fala assim para a gente: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, esse texto que a gente leu aqui, do versículo 31 ao 34, está afirmando, agora está unindo. Fala sobre o que estava para acontecer e sobre o fato de eles estarem a caminho de Jerusalém. E aqui Jerusalém é importante porque é a cidade que foi anunciada pelos profetas. É a cidade onde tudo deveria acontecer. E então Jesus começa a falar para os discípulos: olha, nós subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo, onde se cumprirá tudo. E a palavra de Deus, nós aprendemos que é uma palavra que se cumpre, amém? Nós aprendemos que é uma palavra real, verdadeira, e é por isso que, quando nós lemos, nós somos transformados por essa palavra. Ainda que nós não tenhamos uma compreensão plena daquilo que lemos, quando começamos a ler a Bíblia, e aqui está o fato, e aqui a importância da EBD para nós. Os estudos nos auxiliam e nos mantêm frequente leitura da Bíblia, para que a gente continue sendo transformado diariamente, gotinha de leitura. É a importância de ler todo dia. Porque se é uma palavra que se cumpre, quando você lê as promessas que estão aqui na Bíblia, a respeito de Jesus, a respeito da consumação, a respeito da nossa vida, da abundância que temos em Deus, nós podemos nos apropriar também dessas promessas. Nos apropriar no sentido de, olha, se eu leio, se eu oro, eu posso aprender e dizer: meu Deus pode fazer isso por mim, meu Deus pode me curar, meu Deus pode me transformar, meu Deus pode me salvar, meu Deus pode me ressuscitar. E será que isso não nos anima quando nós lemos? Será que quando você ouve um pão diário aí de manhã, será que quando você lê o versículo que a Cleusa fica aí insistindo com você para você ler, será que você não é transformado? A gente vai chegar no Salmo 37, né? Naquele texto bem conhecido, né? Confia no Senhor. E é interessante, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, e aos poucos, essa história da Bíblia, que fala a respeito de um Deus Salvador, começa a fazer sentido, começa a nos transformar. Mas é interessante também que Jesus vai falar: olha, vai se cumprir tudo que foi falado a respeito do Filho do Homem. E o que é que vai se cumprir? Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. São coisas boas? Não, né? São coisas difíceis. E quando a gente lembra, por exemplo, de Isaías falando que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o que é que está acontecendo aqui? Os nossos pecados estão descritos aqui de uma forma sutil, mas ainda assim extremamente difícil. O Filho de Deus, ao qual Deus não poupou, foi entregue por nós. A mensagem da ressurreição, ela é precedida por esse escárnio. Escarnecer é zombar de forma hostil, é hostilizar. Mas estavam hostilizando do Salvador. Ainda assim, você lembra que Jesus vai falar assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E é interessante que essa mensagem do sofrimento de Jesus,
da morte eminente de Jesus a caminho de Jerusalém, é o que, na minha compreensão, incita a imaginação de uma forma diferente. Por quê? A morte é o que talvez aguce mais a nossa curiosidade. É o que talvez mexa mais com os nossos sentimentos. Eu estava lembrando, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha 9 anos, e meu avô faleceu no ano 2000. E interessante que a criança, eu não compreendia aquilo. Não compreendia a morte do meu avô. E é muito interessante que na minha memória ele está completamente vivo, porque eu não entendi a morte dele. E eu gosto de manter essa memória. Eu sei que ele já morreu, mas a morte dele me faz ter memórias extremamente felizes ao lado dele. Mas também, recentemente, depois que a gente já estava morando aqui, a minha avó também faleceu. E aí eu compreendi sobre a morte de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais próxima, mais dolorosa. Ainda assim, eu me alegrei porque ela morreu e ele também em Cristo. Então, o que me anima a respeito da morte? A ressurreição. É a esperança da ressurreição que me anima. Porque quando nós falamos, e aqui eu entendo que Jesus está falando assim para os discípulos: olha, vocês podem ter riquezas, vocês poderiam ter tantas coisas, mas ansiem pela ressurreição. Porque eu estou indo para Jerusalém e eu serei zombado, serei escarnecido, mas a finalidade é fazer com que todas as pessoas que creiam em mim, que confessem o meu nome, sejam salvas e experimentem a ressurreição. E experimentar a ressurreição é uma vida eterna. E o que a Bíblia fala sobre a vida eterna? É conhecer a Deus e a Jesus que o Deus enviou. Então, se você conhece a Deus, se você confessa que Jesus Cristo é Senhor, e você tem fé nisso, certamente espere pela ressurreição. Ainda que você possa ser insultado no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, você seja zombado pela sua fé, ainda que você possa vir a ser, talvez até passar pela senda da morte, pelo caminho escuro, como dizia um místico antigo, né, pela noite escura da alma. Ainda que você experimente os terríveis pavores que a nossa vida pode nos oferecer, a esperança da ressurreição. Porque Jesus fala de tudo aquilo que estava para se suceder ali, ser escarnecido, ser zombado, açoitado, enfim. Mas ele diz assim: mas ressuscitará ao terceiro dia. Essa é a frase que modifica todo o contexto. Então, qual é a importância desse conjunto aqui, desses versículos estarem nessa posição? Porque a partir do capítulo 9, Jesus começa a caminhar para Jerusalém, como a gente viu ali no versículo 51. Jesus estava resoluto a caminho de Jerusalém. E aí ele vai ensinar aos discípulos várias coisas sobre riquezas, vai realizar curas, vai enviá-los em missão, vai também falar sobre o reino de Deus, e aqui já a partir do versículo 18, algumas parábolas, e vai falar também sobre o perigo das riquezas. Ou seja, instruções para uma vida de discipulado. Instruções para uma vida de obediência, instruções para uma vivência com Jesus, porque era aquilo que Jesus estava experimentando. Então, é interessante que as Escrituras são organizadas com essa finalidade, de nos apresentar
e nos lembrar que, embora possamos viver milagres, embora possamos experimentar a prosperidade, embora possamos, enfim, viver todos os benefícios, poderão haver momentos difíceis. Poderão haver momentos de dificuldades, poderão haver momentos de intenso sofrimento. E o que nos animará, senão, essa mensagem de Jesus dizendo para nós que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E que é a ressuscitação de Jesus, né, o fato de Jesus estar ressuscitado, que nos dá esperança. Então, eu quero exercitar com você aqui alguns versículos da Bíblia, para que fique guardado aí no seu coração para essa semana, e que nos faz aguçar a nossa imaginação. Por exemplo, Eclesiastes 3:11 fala para nós que tudo Deus fez formoso no seu tempo, e também colocou no coração do homem a eternidade. Mas como assim, colocar no coração do homem a eternidade? Esse é o objetivo. Eu quero que você imagine isso essa semana. Quando você acordar amanhã, você vai acordar lembrando desse versículo, que Deus colocou no seu coração a eternidade. Você não vai entender a eternidade, mas você vai ansiar pela eternidade. Você vai ansiar pela presença com Deus. Porque Deus colocou no seu coração a eternidade. Você vai rejeitar aquilo que Deus colocou no seu coração? Você vai optar por levar mais uma semana de vida sem viver aquilo que Deus já te deu de graça? Deus já está em você. Agora, você crê nisso? Você crê nessa mensagem? Por exemplo, 2 Coríntios 2, vai falar para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para quem? Para nós. Mas que só quem conhece é o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. Esse é mais um texto que mexe com a nossa imaginação. Se nem olho nenhum viu, se nem ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para nós, nós podemos dizer: Senhor, estou aqui para viver e entregar a minha vida para o Senhor esta semana. Estou aqui, eu vou trabalhar hoje, Senhor, com esse versículo na minha mente. Eu não sei, eu não conheço o que o Senhor tem para mim, mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Os benefícios, ainda que sejam dores, ainda que sejam lutas, eu quero viver com o Senhor essa semana. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver na minha família e no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Eu quero viver sabendo que há mistérios do Senhor para mim. E eu não preciso entender completamente sobre eles. Eu só preciso crer neles. O Salmo 19, para a gente também contemplar a criação, fala para nós, versículo 1, né? Que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E aqui o meu convite para você é para você também contemplar aquilo que Deus criou. O ar que respiramos. Será que a gente não está indo tão rápido que a gente nem sente mais a nossa respiração? E eu convido você a imaginar isso. Contemplar a manifestação da glória de Deus, meus irmãos. É a obra de Deus. Será que isso não nos alegra? Jesus fala para nós também algo que mexe muito com a nossa imaginação. Jesus fala para nós: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que aquele que esteja morto, se crê em mim, viverá. Ainda que esteja morto, se crê em Cristo, viverá. Por fim, Romanos 8, e eu estou caminhando para concluir, fala que se Deus entregou todas as coisas a Cristo,
será que Ele não nos dará tudo aquilo que Ele deu a Cristo também? Será que Ele não nos dará graciosamente todas as bênçãos em Cristo para nós? Podemos viver nesta próxima semana com a perspectiva da ressurreição? Podemos experimentar uma nova semana, uma nova segunda-feira com a perspectiva da eternidade, com a perspectiva de estar com Deus e viver para Deus? E olha, por exemplo, João 20, 29 vai dizer assim para nós, que felizes são os que não viram e creram. Então vocês que nos ouvem, você que vai assistir essa mensagem, seja feliz e creia e viva essa mensagem da ressurreição, porque você está acreditando a partir de uma palavra que é real e que é, como nós falamos, a nossa regra de fé e prática. Então, esse discipulado da imaginação, ele também representa um antídoto para nós contra as ansiedades da vida, contra os sofrimentos. Também nos auxilia no nosso senso de missão quando eu penso na eternidade, quando eu penso no próximo, quando eu penso na ação de Jesus, quando eu penso e vejo Jesus se manifestando de forma intensa, Deus se manifestando na criação. Portanto, eu convido você a cuidar da sua mente para que ela seja um campo fértil para a glória de Deus. Vamos nos pôr de pé para louvar mais uma vez. Adoro o Cristo vivo.